enfim. Deixa eu fazer contato agora com o jornalista alemão Daniel Lerch, que fala português. Ele fala com a gente ao vivo de Munique, ele é jornalista da Eurosport, está na redação da emissora Eurosport em Munique. Ô Daniel, boa tarde para você em Munique, bem-vindo ao Redação mais uma vez. Aqui no Brasil, rapaz, as manchetes são todas para um ano do 7-1. E na Alemanha, vocês dão destaque a essa data, esse aniversário do 7-1? Bem-vindo ao programa. Muito obrigado, bom dia para vocês. Bem assim, como é no Brasil aqui, a repercussão é muito grande, muito maior do que eu pessoalmente esperava. Os jornalistas aqui concordam que este jogo, 7-1 contra o Brasil, provavelmente foi o melhor jogo que uma seleção alemã já mostrou na história. Mesmo assim, que talvez também foi o pior jogo que a seleção brasileira já mostrou na história dela. Todo mundo também concorda que esse jogo, até hoje, foi um jogo totalmente surreal. É muito, muito difícil, até hoje, explicar este resultado. Vamos dar uma olhada, talvez, nos revistas e jornais, e grandes websites. Aqui eu escolhi umas. A primeira é o Sport 1, que é um website muito importante que escreve festa histórica como abertura. Já está começando a lembrar do final também contra a Argentina depois. A WAZ, também um jornal muito grande aqui, escreve 8 de julho, o dia quando a seleção alemã destruiu o Brasil. A Bild, que é o jornal mais popular aqui na Alemanha, escreve: o Brasil está sofrendo ainda, este jogo nunca vai terminar. Então, essas são as coisas que a gente está pensando aqui sobre este jogo, mas também, claro, os jornalistas já estão começando a perguntar o que mudou até hoje, no último ano, no futebol brasileiro. Ô Chico, até que foram modestos os alemães das manchetes, né? Podiam, contidos. Eu acho que eles não têm a galhofa brasileira. Acho que a gente tira mais onda dessa derrota do que eles. Aliás, eles tiveram um respeito com a nossa dor. Eles tiveram um olhar, né? Mais piedoso, né? Uma piedade com a nossa dor. Eles estão dando 7-1 agora na Grécia. Na economia. Eles estão fazendo 7-1 o ano inteiro. Eu acho que a goleada é maior, né? Eles estão fazendo 7-1 o ano inteiro. Agora a vítima é a Grécia. É certo. Agora, o Daniel, primeiro parabéns por esse ano, né, completado da maior exibição que uma seleção já deu contra o Brasil numa Copa do Mundo e talvez até numa Copa do Mundo, derrotar os anfitriões, pentacampeões do mundo por 7-1. Agora, te pergunto o seguinte, ontem o Daniel Alves deu uma entrevista aqui no Brasil e ele contou que o Pepe Guardiola, treinador do Bayern, ele foi convidado, aliás, convidado não, ele se convidou para dirigir a seleção brasileira. Palavras do Daniel Alves. Uhum. Esse assunto já chegou a Munique? Você acha que o Pepe Guardiola, caso ele chegue à imprensa alemã, vai responder sobre isso nas entrevistas coletivas aí do Bayern, quando o Bayern voltar de férias? Olha, boa ideia. Acho que eu vou fazer essa pergunta para ele. A notícia assim chegou agora. Em esse momento eu vi, antes de falar com vocês, o nosso website aqui da Eurosport, e sim, esta notícia da entrevista do Dani Alves chegou agora. Eu, sim, concordo, provavelmente o Guardiola seria um ótimo técnico, né, pela seleção, porque ele é um dos melhores técnicos. A pergunta que eu faço hoje é se a CBF, a confederação de vocês, podia trabalhar juntos com o Pepe, porque o Pepe é um técnico que é quase um poder total, muito mais do que só treinar os jogadores. Ele quer uma influência nas estruturas aqui em Bayern de Munique, mas ele ia querer isso provavelmente na Confederação Brasileira. Eu acho, o que eu sei sobre a Confederação Brasileira, tem uns funcionários poderosos que provavelmente não iam saber lidar com isso muito bem, né? Eu acho que o amigo alemão tem razão. Respondeu. E outra coisa, Explicou. Isso que nosso querido amigo alemão disse que pode ser um problema, e pode mesmo, porque eu não vejo na CBF assim uma força, uma disposição política para quebrar as estruturas.
Eu vejo fazer uma reunião com ex-treinadores, sabe que nessa primeira reunião eu não vi que acrescentou nada. O engraçado é que essa história aí, desculpa. Nada. Então eu não vejo aquela força até pelos motivos que rondam. Eu não vou acusar ninguém sem prova de jeito nenhum. Por exemplo, há motivos, quer dizer, um vice-presidente está preso na Suíça, outro, segundo o Estadão, está sendo investigado, o presidente, tanto que não foi para o Chile. Não sei se foi esse o motivo, tal, mas não estou vendo aquela força, vamos fazer isso. Mas não tenho nada contra o Dunga, viu, Deva? Eu trabalhei com o Dunga na Rádio Bandeirantes, contei aqui outro dia. Uma pessoa finíssima lá de trato. Não, pessoalmente. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O problema Não, Valente, desculpe. Só a estrutura do futebol brasileiro, eles se reuniram semana passada, os cardeais do futebol, né? Os cardeais. E aí é o seguinte, eles jogam... Faltou a Dona Lúcia. Não, faltou a Dona Lúcia. Eles jogam a responsabilidade para baixo da pirâmide, né? Então é o seguinte, olha, precisamos mexer na categoria fraldinha. É a categoria fraldinha que vai resolver o problema do futebol brasileiro. Agora vou introduzir a Sub-23. Quer dizer, o problema não está embaixo, o problema está no topo da pirâmide. Ou se não mudar aqui em cima, quer dizer, eles precisam mudar. Eles mesmos, né? Eles precisam sair. Você não teve a impressão que estão brincando de cabra cega? Vamos mostrar no próximo bloco que caso a MP do futebol passe como lei da maneira como está no Senado, os clubes terão uma grande ferramenta para mexer na estrutura do futebol brasileiro. Mas tem que mudar lá em cima, Rizek. Então, mas os clubes têm essa possibilidade. Esse discurso que tem que mudar embaixo... agora é maior do que você imagina só, ver um Guardiola para cá, para quebrar com todos esses conceitos, né? Como é que vai quebrar? Não vai. Só para completar o raciocínio de encontro com vocês, seguinte. O Guardiola, se viesse, teria que vir já, para ele ter tempo de mexer mesmo na base, no fraldinha, no fraldão, no júnior, porque aí... Agora, outra coisa. O Chico Sá disse que nós temos bom histórico com o técnico estrangeiro e temos mesmo. Por coincidência ou não, agora vem aquela pitadinha histórica, passado passou, mas é uma referência para agora. Estou falando de Guardiola. Por que não o Guardiola fazer o trabalho que fez o Bela Gutmann no São Paulo? Que aí o Brasil, no ano seguinte, foi campeão do mundo com o auxiliar do Bela Gutmann, que era o Vicente Feola. E uma pitadinha histórica, isso eu li. Em 37, meu Deus... O Flamengo contratou um outro húngaro chamado Doris Krishna, que teve como auxiliar o Flávio Costa, que foi o vice-campeão do mundo em 50. E em 38, em 38 o Brasil já foi o terceiro colocado. Sempre tem uma mexida. Estou favorável ao que você disse, Zé. Guardiola já! Exclamação.